Tudo bem? Estamos iniciando o primeiro Turf em Alto Estilo de 2026. Vamos falar das corridas do próximo domingo na Gávea, excepcionalmente, e estaremos presentes em todos os meetings. Portanto, estaremos de volta na última semana de janeiro. Já teremos o primeiro meeting com as provas da Tríplice Coroa, com Lanfranco Dettori, com João Moreira e Jorge Ricardo montando na Gávea no dia 1º de fevereiro. Para participar desse primeiro programa, Francisco Bento Neto, que é o âncora, o homem que capitaneia o navio. Tudo bem, Bento? Tudo bem, Rizon? Feliz 26 para você, para o Matias, para o Leão e para todo o público turfista e os brasileiros em geral, né? E vamos torcer para ver se 26 as coisas melhoram no Turf Nacional. Igualmente. Miguel Leão, teve uma árvore muito bonita de Natal no Botafogo, é verdade? É verdade. Tem uma árvore... Tinha duas árvores bonitas aqui no Botafogo. Boa noite a todos. Muita sorte para os turfistas, muita saúde, que é o mais importante, muita lucidez. E, como disse o Chico Beto, um ano bem melhor em 2026. As coisas foram meio confusas, né? Se bem tivemos as vitórias do Bataê para a gente ficar mais animado, problemas de São Paulo administrativos graves, e no final do ano a morte do menino, né, o Joaquim Pavão. Muito chato, mas vida que segue, vamos seguindo em frente, vamos tentando sempre ajudar os amigos. Tá. Lembrar, né, para esse pessoal que a gente grava aqui o programa quinta-feira, estou dizendo, no domingo nós não temos peso, sempre bom lembrar esse tipo de coisa para todo o público apostador. Leão, o teu som não está bom. Quando tu te movimenta, o teu som fica completamente quase inaudível. Não sei se está valendo isso para o Matias e para o Bento também. Tá sim. Ah, sim. Então, eu acho que é o ventilador. Espera aí um minutinho, eu vou te virar. Não, agora o que você falou ficou bom. Ficou bom? É, Perfeito. perfeito. Matias, estou vendo que está cumprindo promessa, camisa vermelha, tu que é gremista, no primeiro dia do ano, é isso? Perdeste alguma aposta? Virando casaca. Antes de nós começar a live, o Leão me falou tudo. Não, mas eu disse, eu vou ir de vermelho, porque a gente quer um 2026 melhor para os clubes gaúchos, inclusive o internacional. Então, eu quero um 2026 melhor para o Turf, para o Bento, para o Leão, para o Rizon, para o público turfista em geral, para os jockeys clubes, porque o único que anda mal das pernas é o de São Paulo. O Jockey Clube Brasileiro vai muito bem, obrigado. Do Paraná pretende fazer 2 carreiras agora, então vai muito bem, obrigado. O Jockey Clube do Rio Grande do Sul vai agora com o seu Turf gaúcho. Vai muito legal. A gente tem que torcer 2026 pelo Turf de São Paulo que seja diferente, que quem possa administrar lá, que faça coisas diferentes, que já foi um dos maiores do Brasil e não se pode se perder. Na verdade, São Paulo foi o maior do Brasil, com 6 corridas semanais, jogando nessas 6 corridas semanais $7 milhões por semana, e hoje consegue não jogar $40 mil. Aproveitando que o Matias está de vermelho, tinha uma farda que eu gostava muito, vermelho e branco, e uma farda que o Bento viu, uma égua maravilhosa, estrear direto no Clássico Tiradentes e ganhar por 4 ou 5 corpos do Gato George, que veio bem por fora, atropelou para dominar o Fort Worth pela baliza 1, e depois ela veio no ABCCC e ganhou de novo. Perdemos hoje, Nino Jacques, titular do Aras do Plátano, meu amigão. Durante 30 anos, o pacote do Jornal de Vacaria ia para o doutor Lino Jacques, que pegava 2 jornais para ele e levava o pacote para o Café da Cidade para ser distribuído. O doutor Lino Jacques estava bem até então. Ainda na passagem de ano, eu mandei uma mensagem para a filha dele, que ela colocou um story no Facebook, como está o pai? E aí eu me acordo hoje com essa notícia triste, né? E a outra coisa que me deixou bastante zangado no final do ano foi a mudança da eleição do Jockey Clube de São Paulo sem comunicado para a imprensa. Você tinha que entrar no site de São Paulo para descobrir que a eleição mudou para o dia 10 de fevereiro.
Então, nós terminamos o ano em São Paulo com adiamento do pagamento dos prêmios de dezembro para janeiro, de janeiro para fevereiro, fevereiro para março para nunca mais, e agora a gente termina o ano com projeção de eleições, e as eleições mudam de data porque foram anuladas, todos já sabem por quê, e a gente torce. Hoje eu recebi um texto, Bento, Leão e Matias, do Oman Carneiro, um texto muito bem escrito, sem erros de português, perfeito, que eu vou publicar no primeiro Jornal do TUF do ano. E eu remembro que quando o jornal tinha 3 anos, eu fiz uma página no Jornal do TUF dizendo que os grandes deveriam apoiar os pequenos. Na época, São Paulo tinha dinheiro, o Rio tinha dinheiro, Porto Alegre tinha dinheiro, hoje tem muito mais dinheiro que na época Porto Alegre, e Curitiba tinha dinheiro. Nós tínhamos 6 corridas em São Paulo, 4 na Gávea, 2 no Paraná e 3 ou 4 no Rio Grande do Sul. E eu dizia nessa matéria, precisamos ajudar Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Bagé, Uruguaiana, Cachoeira, Serra Verde, Pici, Recife, Hipódromo Nacional de Brasília, Lagoinha, Itapetininga. Por quê? Tinha dinheiro, manda 5 mil por mês para um jockey clube, 10 mil para outro, faz uma caixinha entre os grandes jockey clubes. Por quê? O Matias se lembra, tinha proprietário que corria em Pelotas um cavalo, ganhava 4, 5 corridas, vinha para o Cristal, ganhava, repicava, ou ele mandava para o Rio, ou ele vendia o cavalo, e comprava outro e fazia a roda girar. O que aconteceu? Foram fechando os jockeys clubes do Rio Grande do Sul e do Brasil, e a roda parou de girar. E o cara que tinha cavalo e morava no interior, o que ele fez? Ele foi para outra coisa. Ele migrou para outra coisa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, São Paulo está mal, mas São Paulo precisa não estar mal. Então, nós temos que ter essa convicção das coisas. Agora, o que fazer para São Paulo estar bem? Bento, tem alguma sugestão? Olha, tem que pegar esses eventos que tem já na Gávea e tem em outros lugares. São Paulo tem que começar de imediato. Parece que agora nós vamos ter o torneio de tênis, agora no começo do ano, parece que está confirmado isso. Isso já é uma coisa importante, tem que acontecer. Os jockeys no mundo inteiro hoje, eles não vivem efetivamente só de apostas, né? Aliás, a aposta, muito embora devesse ser o principal ponto, não é. Agora, precisa pegar e você ter atrativo. Se você não tiver atrativo e não tiver como levar pessoas, aí isso não adianta. Você tem um pessoal, a faixa etária do turfista, de uma maneira geral, é cada vez maior. Cada ano que passa é um ano a mais. A gente vai perdendo as pessoas e não tem reposição. Então, isso é complicado, porque se você não tiver a reposição e aí você não atrair as pessoas para irem, mesmo que com outros cenários, que a corrida faça parte disso, fica difícil, né? Leão? Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer em relação ao que fazer em São Paulo. Tem vários amigos turfistas e paulistas, e a situação é bem complicada. Realmente, o Chico Bento lembrou essa questão do torneio de tênis. Eu acho que é um início, né? Plantar uma semente, alguma coisa para tentar reverter. Você vê que a maioria dos profissionais já estão vindo para o Rio de Janeiro. O Nilson Lima já veio, o Lucas também já veio, o Lucas Quintana. Walter Lopes. O Walter Lopes, o Emerson Garcia está ameaçando vir. E, pelo que eu soube também, existe um grave problema de mão de obra especializada, entendeu? Então, é difícil você conseguir, por exemplo, vamos supor, cavalariços, né, ferradores, enfim, para esse tipo de atividade que está cada vez pior, né? Havia uma ameaça de greve recente aí dos cavalariços, nem ia ter corrida. Teve problema até com o pessoal da televisão, né, Chico Bento? Então, vocês veem, é um quadro que realmente assusta. E é difícil encontrar alguém lá que queira pegar esse rabo de foguete, né? Eu também recebi esse texto do Oman Carneiro, achei esplêndido, o melhor adjetivo é esse, muito bem escrito realmente, e que ele retrata muito bem o que se passou. Agora, já passou. Temos que olhar para frente e para ver se pode melhorar alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, o Raul realmente com esses eventos melhorou bastante o quadro, né? Porque, na verdade, Rizal,
Ele já falou isso publicamente, mais uma vez, apenas 6% do quadro social do Jockey Club brasileiro é turfista. Então, é complicado, né? Para eles, de repente, não ter corrida de cavalo não faz muita diferença. Então, são uns assuntos muito graves. Acho que tem que reunir as pessoas mais novas, pessoas com ideias, entendeu? Tem gente aí de São Paulo, o Henrique Jarusso, o Renan Machado, outras pessoas mais novas que possam, pelo menos, tentar, com ideias novas, melhorar alguma coisa. Eu acho muito difícil, sinceramente, eu falar que alguma coisa seria até leviano da minha parte. Matias? Rizon, o Jockey Clube de São Paulo antigamente já sediou até Lollapalooza, então, né? O pessoal tem que correr atrás disso. E a primeira coisa que tem que fazer quem tá lá tem que abandonar, pedir para sair. Não adianta se continuar desse jeito assim. Tem que ter ideias novas, que nem o Leão falou, que nem o Bento falou, tem que ir atrás. Mas enquanto o pessoal estiver lá, eu tenho certeza que deve ter no mínimo 6 ou 7 pessoas que têm capacidade, têm dinheiro para poder fazer a gestão do Jockey Clube de São Paulo para mudar. Com certeza. Tira aquelas pessoas que estão lá, ó, pede, vou sair, é o melhor para a instituição, vou sair, vou fazer outra coisa. Porque não dá, do jeito que está, cada vez não dá. A gente já conversou, eu e o Bento, várias vezes sobre isso em relação a ter patrocínios, poder botar na área do estacionamento do Jockey Club, criar várias coisas lá. Tem investidor para isso, mas do jeito que está, ninguém vai pegar. Então fica difícil. Quem está lá tem que pedir para sair para fazer a renovação. Com essa eleição tem que mudar tudo. Simplesmente tem que mudar tudo para poder ter alguma esperança. Ok. Vamos, então, à programação da Gávea de domingo. Lembrando rapidamente que já está circulando aí o catálogo de liquidação do Aras Philipson, com a primeira etapa no início de fevereiro, com 43 ou 44 produtos, todos os produtos, inclusive os que estrearão em 2026, nesse catálogo de leilão. A primeira etapa, depois virão os reprodutores e as reprodutoras. Vamos, então, primeira prova da Gávea, primeira prova de 2026, que promete muito. Fala, Bento. Para começar anunciando os forfés, né, Risa? Exatamente. Os forfés, pode indicar aí, Bento. Leão. Por enquanto, temos 4 forfés já anunciados. O terceiro páreo, o número 1, Otoniel, e 4, Endless Love. No quarto páreo, número 7, Nota Musical. No quinto páreo, 2, Kézia. E no oitavo, 2, Nordkin. Repetindo, forfés terceiro, 1 e 4, quarto, 7, quinto, 2 e oitavo, 2. Pode ser que apareça mais algum até lá, né? Estamos ainda na quinta-feira. Então não são 4 forfés, são 5, é isso? 5, perdão, 5 forfés. Não, eu me distraí porque eu acho que o Otoniel entrou depois, foi por isso. Eu tinha escrito 4 aqui do lado. Na verdade, o Otoniel está no programa, excluído. É excluído, exatamente. Isso, excluído. Ok, vou começar pela ordem, hein? O Bento é o primeiro aí, à esquerda. Primeira prova do ano, 1.000 metros, grama. O alto distance vai repetir, Bento? Olha, Rison, se ele correr parecido do que ele correu a última, vai repetir. Baliza 1 foi uma vitória impressionante. Ele veio de distância maior para 1.000 e deu um vareio. E ganhou num tempo de 55,4. Então, se ele confirmar aquilo, às vezes nem sempre, esses animais às vezes confirmam na seguinte, mas tem impressão que se ele confirmar aqui, vai ganhar. Eu acho que a diferença para mim certa é esse Ozark, que reaparecia de longa ausência, não fez uma corrida de toda ruim. Eu acho que ele, na realidade, o tempo não foi grande coisa, mas ele correu segundo e depois, lá no final, deu uma esmorecida. Eu acho que ele é a diferença certa aqui. Eu acho que marquei essa dupla, 1,5. Dos demais, eu acho que é um equilíbrio grande. Esse make or break caiu de informação para mim, mas caiu a distância também. É uma corrida para ver aqui, mas como eu acho que ele caiu de informação, deixei ele aqui como terceiro nome. Quem correu muito foi Nagalu. Corrida impressionante, largou, todo mundo vai parar, e olha, quase que não parou. Então, eu tenho a impressão que
continua com chance, deixei aqui. Mas tem o Lelabisca, essa Olympic Pérez, o pessoal ficar de olho, porque ela está se ajeitando, ela estreou em São Paulo, essa Potranca, que ganhou, depois ela voltou já num páreo, que era um páreo na milha, na tríplice, eu acho que na primeira, fez uma corrida regular, aí foi para o Rio de Janeiro, só tem feito corridas regulares, mas a última corrida dela eu já não achei ruim. É bom ficar de olho nela aqui, que ela pode ser uma surpresa, mas a minha ordem foi 1,64,5. 1,64,5, Miguel Leão. Eu confesso que você sabe que eu respeito o nosso grande Francisco Bento Neto, meu grande turfista 25, né? Um apelido perfeito para ele. Chico Bento falou de vários e vários animais aqui, e ele não falou uma linha da Normandia Queen. E cabe registrar que a Normandia... Eu particularmente, não gosto muito do número 1, tá? Eu gosto do Alto Distance também, mas eu respeito muito a Normandia Queen, e veja bem, ela chegou a 4 corpos da Legon Falon. 4 corpos da Legon Falon é tempo para burro. Se você reparar que a Legon Falon ganhou recentemente daquele cavalo Legender, a gente tem que dar um... E nesse palio da Legon Falon, se eu não me engano, foi o palio que correu a Barzana, né? A Barzana tinha sido o terceiro. Então, eu respeito demais essa Normandia Queen. O detalhe da Normandia Queen, que deve se observar, ela estreou com 4,44, depois correu com 4,35 e nessa última corrida ela já correu com 4,23. Ela vem perdendo peso, mas a melhor corrida dela foi com esse peso de 423 quilos. Eu respeito ela demais, até porque o estúdio de embalagem está numa fase... Não, o Chicão realmente está ganhando bastante com os mais variados treinadores, né? E essa aí tem nada menos, nada mais que Fernando Sinaide como treinador. Então, eu respeito ela demais. Eu gosto muito da dupla 17. Mas eu também... Agora, o número 1, ele ligou num tempo excepcional com um detalhe importantíssimo. Ele ligou com uma cerca móvel a 10 metros. E ele vinha na redução. Ninguém sabia o que ele ia correr e tal. Foi no dia, se eu não me engano, até que morreu aquele menino. Não tenho certeza. Mas eu sei que ele ganhou com uma cerca móvel a 10 metros. O tempo foi realmente significativo. Eu fiquei com essa 17. Agora, eu acho que tem alguns animais realmente que vão correr bem. Nagalu realmente correu para Bull, também é do embalagem, provavelmente vai para cima, talvez vai fazer corrida lá pelo número 1. E o Ozaki, realmente, a corrida dele foi abaixo da expectativa, mas ele estava reaparecendo e provavelmente eu acho que vai correr melhor agora. Minha fórmula é 1,75 e meia dúzia. 1,75 e meia dúzia. Matias? Eu também acho que, pela carreira do Walt Distance, ele é força. Acredito que para a dupla, o Deep Champ tem muita chance, Make Off Break tem muita chance. O Ozark, ele reapareceu com 10 quilos a mais, deve ter feito bem para ele esse reaparecimento, voltou com peso a mais, deve estar no dinheiro dele. Foi muito jogado aquele dia pelo reaparecimento dele, eles levavam de barbada aquele dia. A Nagalu, que nem vocês falaram da carreira da Outspoken está escrito numa prova agrupada. A Normandia X, eu ia marcar ela também, mas olhei a diferença de peso desde a estreia, já são 21 quilos, e para a égua a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Eu vou acabar indicando o Walt Distance, acho que ele vai ser pule bem baixa, deve ganhar. Para a segunda eu vou deixar o Ozark. Para a terceira eu vou deixar o Make Off Break, que já correu turmas boas. E para quarto lugar, Normandia Queen, 1,647. 1,647. Quero mandar um abraço ao doutor Luiz Eduardo Pires de Oliveira, que foi liberado para passar as festas de final de ano no Rio de Janeiro, mas já retornou para o seu tratamento em São Paulo e me confirmou essa semana que não vai estar presente ainda no primeiro meeting carioca, estará fazendo a sua recuperação no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Vamos, então, para a segunda prova. É o Grande Prêmio José Buarque de Macedo, Grupo 3. Eu vou abrir com o Miguel Leão. Para mim, o páreo mais difícil da reunião é a abertura do pique 7. Quem quiser abrir tem que levar todos, Miguel Leão. Estou certo ou estou errado? Lembrando aquela frase que sou obrigado a repetir, né? Eu não detesto concordar com você, mas eu acho que você está coberto de razão. Também acho esse páreo uma pedreira danada, justamente pelo fato que dois animais aqui estão reaparecendo, né? Não correm desde
um desde maio, outro desde junho, que são os números 5 e 6, com outro detalhe importante, o Estevo tem 4 animais, correm 6, o Estevo tem 4 animais no páreo, e um outro detalhe que eu acho que ainda é o mais importante, que é uma prova preparatória. Então, a gente tem que sempre chamar essa atenção aí da galera, porque o animal, às vezes, não está no último furo. É prova preparatória. E eu vou ficar com o Sushi do Iguaçu, porque eu acho que ele, vamos dizer assim, me parece ter mais categoria, mas não acho esse páreo barbada, não. Inclusive, na Supertri inicial aqui tem que botar, pelo menos, acho que uns 3 animais. Acho o páreo bem complicado. Deixei o Torres Garcia, porque está em forma, está bem corrido. A última corrida dele, a gente aqui até indicou, lembra que todo mundo marcou o Torres Garcia naquela oportunidade? Fez uma corrida espetacular, perdeu para aquele cavalo Queen Wild, que ainda está invicto. Então, um cavalo bom, né? O Torres Garcia. Então, eu fiquei com essa dupla, mas se eu marquei, por exemplo, a dupla 25, né? Mas se der. Eu só não gosto muito do número 1, mas ainda assim não descarto a chance dele, não. Esses cavalos aqui, Off Limits, Bethuken é muito ligeira, provavelmente, talvez seja o cavalo que vai para frente. E esse Rogue Moon só correu uma vez. A gente não sabe, né? Vai montar o Valdinei Gil, é outro do Esteves no páreo, e mais uma do Legacy. O Legacy tem 2 animais no páreo. É um páreo muito complicado. Visão, como eu falo, não gosto muito de concordar com você, mas você tem razão. Esse páreo tivesse o Pix... Aliás, é o início, né? O primeiro páreo... É o início do Pix 7. É o início do Pix 7. As pessoas têm que se calçar aqui, porque páreo não é fácil, não. Minha fórmula é 5, Sushi do Iguaçu, que vai com Domingos, né? Deixar o Torres Garcia 2 para segundo e Rude Moon 6 para terceiro. 5, 2, 6. Matias? Rizão, também concordo contigo. Acho que quem quiser crava o alto distance, aqui procura uma pule botando todos e esperando uma pule maior. Dessa vez, o Amur, ele mostrou uma evolução correndo aquele dia contra o Vitruvian e contra o Laika Troja. Chegou terceiro, não muito longe, correndo contra os mais velhos. Acho que ele fez uma boa carreira. O Will Xavier anda ganhando muita carreira para o Sampaio, então convém respeitar. O Torres Garcia está readquirindo a forma dele. Na última perdeu para o Quick Wild, onde o Tengo era pule de 0,9 aquele dia. Esse Off the Limits foi a escolha do H. Fernandes, então a gente tem que respeitar. Chama a atenção, H. Fernandes aqui, eu acho que está escolhendo essa montaria. Não foi escolha. Foi a escolha dele, né? O Bethuken... Foi. Ele agora tem contrato de monta com a HIR. Isso mesmo. Ele tem contrato de monta com Estrela Nova, entendeu? Tá. Uhum. O Bethuken deve ser o ligeiro do par. O Sushi do Iguaçu vai montado pelo Nico, reaparece, cavalo de boa categoria. Muitas possibilidades para ele, mas como o Leão falou, é um páreo de reaparecimento, então convém respeitar. O Menegolo vem deixando ele no último furo. O número 6, Regmund, ganhou muito bem aquele dia em São Paulo. Parou para reparos, está na mão do Esteves, então tem que respeitar também. Acabei indicando o número 2, Torres Garcia. Para segundo, eu deixei a vez um Amur. Para terceiro, eu deixei o número 5, Sushi do Iguaçu. E para quarto lugar, o número 6, a ordem 2156. Bento? Tanto o Matias quanto o Leão já falaram, assim como você, todos aqui têm chance, né? Eu acho que a corrida de reaparecimento do Torres Garcia foi boa. Ele perdeu aquele dia, acho que por detalhe, porque o Henrique achou que já tinha ganho o páreo quando ganhou esse Key Wide e matou em cima, né? E praticamente ele fez a corrida de reaparecimento, para mim, muito boa, num tempo bom, porque foi 87,8. Eu acho que ele, na realidade, tem muita chance aqui de agora mais aguerrido vir a ganhar. Quando ele perdeu do Sushi do Iguaçu, ele perdeu naquela corrida que eles correram ele de uma maneira diferente. O Torres Garcia corria na frente, e aquela foi a primeira corrida que eles experimentaram ele de trás, ele foi meio entreverado lá e acabou chegando próximo. Como o Sushi do Iguaçu reaparece, eu preferi marcar o Torres Garcia. Eu acho que os dois aqui estão um pouquinho acima dos demais, embora o par equilibrado. Esse número 1 fez uma grande corrida aquele dia, já com os cavalos com mais idade. Ele já vinha de boas corridas. O Bethuken é um bom cavalo. Esse Off Limits tem boas corridas, como a gente já falou.
E esse Hugmoon, deixei para falar por último, a estreia dele em São Paulo foi impressionante. Ele teve algum problema, ficou todo esse tempo parado, acabou não correndo nenhum páreo clássico, tá com o Esteves, a mãe a Very Nice Moon, que era uma craque. Então, convém olhar o cânter desse animal, porque reaparece e ver como é que ele está. Mas convém ficar de olho nele também. Mas marquei a ordem 2, 5, 6 e 1. 2, 5, 6 e 1 para o Francisco Bento. Vamos, então, de imediato para a terceira prova do programa. Lembrando que nos dias 18, 19 e na sexta-feira, 17, teremos o Grande Prêmio Turf Gaúcho em sua 57ª edição, com 32 inscrições confirmadas e já confirmado nas apostas informatizadas o cancharreta.com. E como leiloeiro, o Mike Irion, já que o Bracinho, com compromisso no Nordeste, não poderá comparecer, está confirmado o Mike Irion como o leiloeiro oficial do Turf Gaúcho. Chegamos à terceira prova do programa. É o clássico Baobali, 1.500, grama com forfé do Otoniel e da Endless Love. Portanto, teremos 6 competidores, mas uma paridade muito grande, Matias. Rizon, acho que esse páreo deve se decidir na largada, para mim. Eu acho que o Laika Trojan, se repetir a carreira anterior dele, que foi na carreira que ele estava voltando para o Venâncio Naid, ele tem muitas possibilidades aqui. Ele puxou o trem da carreira aquele dia, fez um carreiraço. A gente não vê um cavalo muito ligeiro para tentar acompanhar ele aqui na primeira parte do percurso, mesmo nessa redução. O S. Sobral, ele era ligeiro, mas para essa enturmação aqui eu acho que ele não corre nem perto. O Morracu corre lá atrás, e o cavalo que não cessa de evoluir é o Barão da Lagoa, né? Que ele vem ganhando. Mas teve hemorragia grau 3 na última corrida. Foi sem Lasix. E agora... Na última foi sem Lasix. E agora de novo, né? Sem Lasix de novo. Esse número 3, o Navy of War aqui, ele sempre foi tido como um bom do HIR, foi vendido caro. Então, deve ser o que já corra mais perto, aparentemente. E o Barão da Lagoa, como eu falei, o AM Souza já conhece ele muito bem. Aparentemente não deve ter muita briga aqui. Eu vou indicar o Laika Trojan com convicção. Para a segunda, eu vou deixar mesmo assim o número 8, o Barão da Lagoa. Para terceiro, eu vou deixar o número 7, o Rokan, que sempre atropela. E para quarto, Navy of War, 5873. 5873, Turf Gaúcho será dia 16, 17 e 18 de janeiro, sexta, sábado e domingo. Miguel Leão. Esse palio aqui, eu lembro até que foi aquele dia que a gente não sabia se o Vetruvian ia correr ou não, lembro que estava inscrito em 2 provas. Uhum. E eu falei, acho que se o Vetruvian não ganhar, eu acho que vai ganhar o Barão da Lagoa, que é um cavalo que estava em evolução e ele venceu mesmo sem estar com o Lasix. O Fabrício Bosch realmente está de parabéns. Você ganhar 4 provas seguidas na Gávea não é fácil, realmente não é fácil. E o Ceará se deu muito bem com esse animal. Olha, o Leicatro, além de engraçado, que esses animais aqui parece que perseguem a gente, né? Leicatro, Marolcan, esse outro que o Matias falou, o Navy of War, e tem mais um aqui, e esse outro também que não é mais tão ligeiro assim, o S. Sobral. Acho que a gente vai fazer o programa, eles têm que estar escritos, é impressionante. Então, eu confesso que eu vou ficar no status do animal, vou ficar com o Barão da Lagoa. Acho que o Matias fez uma análise muito boa em relação ao Leicatron. Realmente, aparentemente, ele vai correr com os 3 corpos na frente. Difícil, a gente olhando aqui o páreo, não sei quem vai tentar acompanhá-lo, talvez o Navy of War, o S. Sobral também, não sei se tem perna para acompanhar, não. Mas também, como esse cavalo Leicatron costuma pregar umas peças na gente, é bem verdade que ele agora está com Venâncio, né? E ele é cerqueiro também para caramba, ele gosta de correr junto à cerca interna. Se ele tiver folga, o Rubelê é um jockey muito bom, ele tem muita chance. Acho páreo duro, sabia? Eu acho que talvez a dupla seja melhor qualquer uma das pontas. Gosto muito dessa 58. Vou ficar para o 8 e 5. Como eu disse, eu acho que o status do cavalo é muito importante. Agora, também é bem verdade que está um calor senegalês aqui no Rio de Janeiro, né? Tem previsão de chuva?
Né, mas foi chuva esparsa, mas por enquanto hoje nada de chuva. Então é claro que se chover, o aspecto melhorar, baixar a temperatura para o Barão da Lagoa é bom. Mas é um cavalo que rende máximo, já mostrou aqui na grama leve, né? Eu vou ficar com 8. Barão da Lagoa, vou deixar o número 5 Lake Tronha para segundo. E está de volta aqui, né, o Chico Bento, nosso querido Moroca. Esse Moroca, eu não sei se ele. Na última ele já chegou perto. Ele e o Navy of War chegaram bem agarrados. Acho que os dois ali também estão no plano um pouquinho abaixo. Eu gosto particularmente muito da dupla 58. 8 e 5, vou deixar Moroca. Vou mudar dessa vez. Vou deixar o Navy of War para terceiro e Moroca para quarto. 8, 5, 3 e 7. Francisco Bento? Olha, marquei os mesmos cavalos. Eu acho só que o Lake Attorra vai ter corrida mais favorável. É o que o Matias falou, eu tenho a mesma impressão. Como são poucos animais no páreo, pode isso não favorecer muito o Barão da Lagoa. O Ceará é o tipo da corrida que ele gosta, é o jeito que ele gosta de correr. Ele corre acomodado, sempre foi assim, né? É um jockey que tem um cálculo de corrida espetacular, e esse Barão da Lagoa, o que ele vem demonstrando, ele não tem qualquer turma, ele vai lá, sobe, ganha, e ganha bem, porque quando o Ceará traz, ele vem e passa de viagem. Eu só acho que dessa feita ele pode não ter uma corrida tão favorável, o tempo estando muito quente lá, ele já foi sem Lasix na última, mesmo sem Lasix ele acabou ganhando, mas teve hemorragia grau 3, e isso pode ser um fator que pode atrapalhar a corrida dele, por isso eu fui com o Lake Attorra. Eu acho que o Moroca, na última corrida, ele veio um pouco cedo, ali faltou, ele deu uma nítida impressão que ia passar, quando o Barão da Lagoa veio, passou de viagem de todo mundo, né? Então, e esse Moroca é aquilo que a gente sempre fala, eu e o Leão, a gente nunca acerta quando ele vai ou não vai. Tem a impressão que ele vai correr bem aqui, e se houver uma falha aqui dos outros aqui, ele é que vai chegar. O Navy of War, para mim, a última corrida dele também foi boa, ele também foi meio entreverado lá, ele é mais novo, e se tivesse um ritmo que propiciasse melhor uma corrida para ele, porque ele não é ligeiro, ele também não é um cavalo que vai correr muito longe, mas não tem ninguém para brigar com o Lake Attorra, pelo menos na minha opinião, né? Esse Wes Sobral pode tentar ir, mas eu acho que não acompanha. Ô, Chico, esse Navy of War, eu posso estar enganado, tem tanto cavalo que a gente assiste, né? Esse cavalo, quando ele era do HIR, ele não corria mais perto, não? Corria de ponta. Ele já correu até de frente. Ele corria de ponta. E Mas, eu acho que esse cavalo que vai atrás do Lake Attorra. Pode ser mas que se vocês olharem as últimas corridas dele, tem 6 ou 7 aqui no retrospecto, ele correu terceiro, 13º, 8º e 6º. Ele correu no início da campanha quando não tinha ninguém. Então ele foi para frente e tomava a frente e tal. Mas se vocês olharem as corridas dele, ele não é por isso que eu falei, ele não é o cavalo mais ligeiro, mas não é um cavalo lerdo. Naquela corrida que ele correu, que ele chegou 10º, lá, entrou em 10º, era um páreo que tinha um 15 naquela corrida para Nagayama e MC Rocha. Ele entrou lá atrás e no final ele chegou correndo. Perdeu até daquele cavalo que eu sempre gosto de marcar lá, o My Side. O My Side, aquele dia teve uma corrida muito desfavorável, que até comentei naquela vez. Então, eu acho que ele vai. Mas eu acho que para acompanhar aqui o Lake Attorra, não tem ninguém. Ele larga aqui, deve livrar 2 e 3. O meia dúzia, que é o Wes Sobral, que me parece o cavalo que vai mais ali próximo, na minha opinião, não acompanha ele, né? Até porque se acompanhar, sai o Wes Sobral e pode atrapalhar o Lake Attorra. E aí pode favorecer os dois lá, tanto o Morrocan quanto o Barão da Lagoa e o próprio Navy of War. Eu acho que entre os 4 aqui vai decidir tudo na minha cabeça, mas marquei a ordem 5, 7, 8 e 3. 5, 7, 8 e 3 para o Bento, que segue para indicar a 4ª prova, que aparentemente teria uma opção de crava na minha cabeça, não sei se o Bento concorda, pela carreira de reaparecimento, o número mágico pode largar e acabar, e molecagem já não corre mais o que corria, e eu não vejo outro nome que possa derrotar o número mágico.
Em corrida normal, tem a impressão que o número mágico deveria ganhar o páreo, né? 1.300, eu acho até que é uma distância melhor para o número mágico, né? Numa distância menor, na última foi 1.006, e ele vinha de 1.006, eu acho que 1.300 para ele ainda é melhor ainda. Eu acho que a diferença para mim é o Lindo Amor. Eu acho que, muito embora tenha chegado longe aquele dia do Norbelo, mas ele correu ali próximo, deu boa impressão, e eu acho que ele é a diferença. Para mim, mas número mágico, para mim, tem destaque. Agora, o Molecagem, que também já foi de outra enturmação e tal, a última corrida do Molecagem eu não achei ruim. Eu achei que ele já fez uma corrida regular ali, mas eu acho que ele melhorou na última corrida. Então, claro, era um outro páreo, mas ele chegou a 2 corpos, aquele páreo lá, que chegou todo mundo embolado com a Nikita Forever. Mas tirando o número mágico e o Lindo Amor, que eu acho que é a diferença, eu acho que o páreo há equilíbrio. A própria Sublime, na última corrida, fez uma boa corrida. Ela veio no final e acabou chegando naquele páreo da Victory Dance. Chegou longe, é verdade, chegou longe, mas ela chegou num bom terceiro aquele dia. Essa potranca no início de campanha aqui era uma boa potranca aqui em São Paulo. Mas marquei o número mágico, deixei Lindo Amor como diferença, 62, e dos demais marquei Sublime e marquei a Molecagem, mas a ordem foi 6251. 6251, Miguel Leão. Eu também marquei o número mágico. Eu não acho ele barbada, não, mas eu acho que a indicação aqui meio lógica. Vamos dizer assim, eu acho difícil ele sair da dupla, por exemplo. Eu tenho um cavalo aqui, e eu reparei uma coisa, não sei se vocês perceberam, é um calor, como eu falei, muito grande na Gávea. E só tem 2 animais que vêm de centro de treinamento. O número mágico meia dúzia e o número 8, Candy Machine. Esse Candy Machine é do Best Friends. Esse treinador do Best Friends, o André, ele é muito bom treinador, hein? Ele tem poucos cavalos, mas você vê que os cavalos do Best Friends estão sempre chegando, ou ganhando, ou chegando por ali. E eu vou arriscar marcar essa dupla 68 com Candy Machine, porque eu tinha. Esse cavalo, antigamente, ele era cuidado pelo Ildefonso. E era um cavalo que, no início de campanha, ele era tido como um bom cavalo. E, realmente, ele teve alguns probleminhas aí, mudou, agora está com o André, com o André, eu respeito. Vou arriscar, estamos na busca de uma dupla melhor. Eu fiquei com essa 68, vou deixar o Lindo Amor, número 2. Acho que, realmente, acho que dos demais aqui, me parece ser o melhor retrospecto. O Molecagem tem que chamar a atenção que ele vai com o Lasix pela primeira vez e Fenil pela primeira vez. Ele não vinha correndo assim. Não sei até que ponto isso vai fazer bem ou mal para ele, mas o fato é que é um fato novo aqui. Tem que chamar a atenção com outra coisa. Hein? Lasix, primeira vez, Fenil, primeira vez, e Jorge Ricardo, primeira vez. O Jorge Ricardo está escovando os malandros. Não, Fenil... Escovando os malandros. Não, mas, Bison... Exatamente. Gabriel, Orvelian, papapá, o Ricardinho está dando aula para cima dos guri. Não, exatamente, mas eu ia completar exatamente isso. E Ricardo também pela primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse Molecagem, que é um cavalo que lá no Paraná, convenhamos, ele corria uns pares, corria aquele páreo do pai do Novikov, né? Então, eu acho que ele também tem chance. É um páreo... Tem um negócio, né? Essa chamada aqui misturada, como eu falei, eu acho que o número mágico é a força, mas eu não acho ele barbada, não. Marquei 6 para primeiro, 8 para segundo, e deixei o Lindo Amor 2 para terceiro e Molecagem 5 para quarto. 6835. Não, 6825. 6825 para o Leão, Matias. Eu também acho que o número mágico acho que tem algum destaque aqui pela enturmação, por os 1.300, que eu acho que é uma vantagem para ele. O Lindo Amor, na última, fez uma boa carreira por Norbelo. O Norbelo perdeu uma carreira criminosa na última por On My Side, então é uma boa referência que já foi na turma de cima. Esse Candy Machine, quem olhar, ele ganhou na areia do Smart Brian do MC Arrocha por 3 corpos e ganhou fácil. O que chama a atenção é que sempre o Ricardo monta para essa farda aqui. Então, ou é o Ricardo ou é o WS Cardoso. Então, tem que ser levado no jogo. O Relâmpago vai de Lasix pela primeira vez e Fenil pela primeira vez também. Eu acho que se o páreo... Eu não sei se eu tô equivocado, Miguel, mas a Sandbank não está escrita em outro páreo também na segunda-feira? Sim, mas
pergunta de vestibular me pegou desprevenido. Essa eu não sei. Eu acho que Eu é no acho que páreo eu da, acho que pode ser, sim, pode ser, sim. é no páreo da Firstiana, daquela turma ali, que eu já vi ela escrita nesse páreo aqui. Porque aparentemente é a única que pode ir para cima do número mágico. Não tem tantos ligeiros para acompanhar ele assim. O molecagem come pule de todo mundo, toda semana é barbada, barbada, barbada e não confirmo. Pode ser que o Lasix e o Fenil façam bem para ele. O Olympic Petros corre quietinho por uma atropelada, mas vou acabar indicando o número mágico. Vou também indicar o Lindo Amor pela enturmação. Vou deixar o Relâmpago para terceiro, número 4. E para quarto eu vou deixar o Ken the Machine. 6, 2, 4 e 8. Vou largar o molecagem de mão que possa ser que ele ganhe o par, então. 6, 2, 4 e 8 para o Matias. Lembrando, 16, 17 e 18 de janeiro, tem Grande Prêmio Turf Gaúcho no Hipódromo do Cristal. Quinta prova, 1.300 gramas, é a vez do Leão abrir. Rapaz, esse par aqui é complicado no início do betting, né? Potrancas de 3 anos sem vitória. Forfé da Quésia. Forfé da Quésia. Esse par aqui com 9 inscritas. Bom, a favorita vai ser a Araras, né? On Way Ticket, Lasix pela primeira vez, Grama Leve, Wagner Bosch. Mas também, sinceramente, não acho nada demais. 415 quilos apenas. Eu vou ficar com ela para ponta, mas aqui no meu bet aqui eu vou combinar aqui uns 4 ou 5 bichos que eu acho esse par bem mais difícil do que parece. Hein? Tem mais 2 aqui com as pela primeira vez, a número 1, Pineja, e a número 9, Tesoura Voadora, que pintou bem, né, na estreia dela. Esse par é duro, hein? Sinceramente, é o tipo do par que eu sempre falo, o turfista tem que usar a sua intuição para marcar. E tem uma estreante aqui com H. Fernandes, Tropicana, Luiz Esteves, Aras Legacy. Aí só o pessoal que é bem informado pelo Aras Legacy que pode dizer se essa Tropicana é boa. Então, eu vou ficar... Eu vou chutar, esse par eu tenho que jogar para cima. Vou ficar com a favorita, o One Way Ticket, mas, sinceramente, acho que está longe de ser barbado. Vou deixar para segundo ou o El 4, vai com Domingos. E aqui para terceiro, tem várias, né? Eu vou deixar essa Tropicana, apenas como os outros aqui nunca me chamaram muita atenção, vou deixar a Tropicana para terceiro. 3, 4, 5. E a Tesoura Voadora com a Zix primeira vez para quarto. 3, 4, 5 e 9. 3, 4, 5 e 9. Matias? Rizon, eu acho o páreo complicado também. O Leão não citou a minha indicada. Eu vou indicar a Old Alpha. Era outra também. Acredito que tem muitas possibilidades. Aliás, pode ser a primeira vitória do Lucas Quintana no Rio de Janeiro. Era isso que eu ia falar. Pode ser a primeira vitória do Lucas Quintana. E uma referência boa dela aqui, para mim, é quem entrou terceiro naquele páreo foi OK Doc. A OK Doc ganhou do Olympic Pingo, reaparecendo. Então é uma boa referência para mim. Só que... Matias, só que ela pesa 400 quilos, hein? Não, tudo bem, eu concordo com isso também. Só que a do Araras, que é favorita, também é 415. Não, ela vem perdendo peso. Repara que ela começou com 420. Eu tinha reparado essa bichinha também. Começou com 428 quilos, já está com 400. Então, só uma observação para o turfista ficar ligado. Eu acho que pode ser a primeira vitória do Lucas Quintana. Ele Henrique chama muita atenção. Acredito que a do Arara seja a favorita, o One Way Ticket. Mas para a segunda eu vou deixar a Tropicana do Legacy, H. Fernandes, L. Esteves, Aras Legacy. Convém respeitar. Para a terceira eu vou deixar o One Way Ticket. E para quarto, a OL, 6534. 6534. Bento? Olha, eu acho um páreo duro e eu marquei uma completamente diferente aqui. Essa Tropicana tem que olhar o canto, tá? Ela tem uma filiação, na minha opinião, excelente. Grama seca instalando. Eu não marquei ela no jogo, mas essa é uma que tem que olhar, não pode tirar. Eu marquei Teenager, número 1. Ela larga a baliza 1, é 1.300, ela corre de frente, vai com o blande, ela é uma potranca grande, e ela tem umas corridas, às vezes, que surpreende. Depois, aumentaram um pouco a distância, ela vem faltando um pouco no final.
Eu acho que ela, na realidade, pode, se essa número 5 não for uma potranca muito diferente, ela pode surpreender aqui. Acabei marcando ela, Teenager. Vai ser uma pule alta, convém o turfista defender aqui, mas eu acho que é bom não tirar essa Teenager do jogo. Agora, eu acho que essa Way Ticket vai melhorar na distância, ela vem correndo só 1.000 metros, 1.000 metros, vai melhorar. Para mim, ela é a diferença certa aqui, assim como a Old Alpha que o Matias citou. Para mim, entre essas três aí, respeitando essa Tropicana que a gente não conhece, que convém ficar o olho. Das demais, essa Tesoura Voadora vai com o João Vitor, deve fazer uma corrida melhor também. A corrida dela, por enquanto, foi só regular, mas eu acho que convém ficar de olho. Marquei a ordem 1965. 1965 para o Francisco. Não. Falei errado. É 1365. 1365 para o Francisco Bento. Tem uma música do Alceu Valença, né? Morena Tropicana, não tem? Algo Tem. parecido, Matias? Tem essa música, sim. Vamos com o Matias, então, abrir, porque depois da Tropicana vem aquela, a Tropicália. Aquela que o senhor indicou, deu barbada para todo mundo, pagou pule alta, o senhor se arrumou em cima dela, vamos lá. Eu acho que ela é força destacada aqui pela carreira dela aquele dia. A turma enfraqueceu, né? A turma ficou ela ganhou a primeira turma e vai correr agora uma turma aparentemente de uma vitória. Pois é, eu acho que ela deve ser uma das pule mais baixas da reunião que deve ter, fora o Out Distance. Pela enturmação e pelo que o Esteves espera dela e o pessoal do Legacy espera dela, né? Aqui deve ser uma preparatória para ela para a primeira prova da Tríplice Coroa, com certeza. Eu acho que ela tem destaque, a Tropicália. Para a segunda, eu acho que tem muitas possibilidades. Essa Like a Hot sempre foi tida pelo Estúdio Verde como uma égua muito boa. A Outspoken, na última, quase tiraram ela do páreo, ela foi muito prejudicada. Ela ganhou porque ela sobrava naquele páreo. Eu acho que ela é diferença aqui. Essa número 10, Orange Riviera, ela tinha boas carreiras nas enturmação forte lá. Eu vou achar que ela vai chegar na quadrifeta. Essa Nice Breeze ganhou um páreo na turma de baixo, o Unlimited também. Essa Qualité, aqui eu acho que quase nenhuma possibilidade para ela. Essa Endless Love aqui, a última carreira dela, apaguem. O pessoal gosta muito dessa carreira dela. Eu vou acabar indicando a Tropicália, acho que é a grande força. Para a segunda, eu vou deixar a número 6, Like a Hot. Para a terceira, eu vou deixar a número 7, Outspoken. E para quarto lugar, eu vou deixar o Endless Love, mas podia marcar Orange Riviera. 1679. 1679, Bento. Bom, eu acho que pela corrida anterior, a Tropicália só está evoluindo. Eu acho que ela é a força aqui. Para mim, quem correu muito aquele dia foi a Like It Hot. Eu achava que na distância ela não ia correr tudo isso e ela fez um corridaço. Ela deu impressão ali, chegou próxima. Agora, tirando Tropicália, o páreo fica, para mim, equilibrado entre as outras. Tem essa Outspoken, que eu acho que vai melhorar também aumentando a distância. A Endless Love esperava muito na última dela, pela vitória dela anterior, foi uma corrida só regular. Essa Orange Riviera é uma boa potranca, é uma potranca pequena, mas é uma potranca na realidade boa, fez boas corridas aqui em São Paulo, nas provas da Tríplice. Eu acho que estão entre essas para segundo. Tenho a impressão que Tropicália, pela última, deve ganhar. Baliza 1, eu acho que essa potranca está evoluindo, então difícil marcar contra ela. Das demais, eu acabei deixando essa Like It Hot. Eu achei que a corrida dela foi muito boa. Eu acho que ela vai. É uma filha de Arrocha e mãe putback. Então, ela foi bem na distância. Ela correu de distância curta e ela foi bem na distância. Eu acho que ela é a diferença natural aqui. E das demais, acabei deixando essa Outspoken, número 7, e Endless Love. Então, marquei a ordem 1679. Unanimidade, Matias e Francisco Bento. E agora, para determinar a não unanimidade, Miguel Leão. Você sabe que eu estava pensando justamente nisso, quando eu falei, uma cara que todo mundo... Eu vou sair da unanimidade. Eu estava bem na dúvida para marcar dupla. Eu acho também essa Tropicália, aliás, a gente aqui tem que enaltecer, né, aquela informação que o Rison deu, que foi em primeira mão. Quem acompanha a gente aqui, foi um programa
bem antes, né? E teve gente se vangloriando por ter indicado essa Tropicália, mas quem indicou a Tropicália para todo mundo foi o seu Marcos Gidon. Isso fica bem claro. Sabe, a gente sabe como é que funciona a TUF, né? Foi o seu Marcos Gidon, com uns 4 dias de antecedência, e ela meteu um tempo de 87, olha, 87.500 na grama leve, reaparecendo de uma parada de 3 meses, mudando de cocheira. Realmente tem que parabenizar o Luiz Esteves, né? Essa Tropicália também, para mim, é força absoluta, acho muito. Só se acontecer ele ficar todo enrolado no percurso, coisas no gênero, porque acho difícil ela perder. Agora, a dupla eu tinha marcado com a 16, mas também não gostei dessa unanimidade, não, sabe, Luizão? Eu vou fugir dessa 16. Alguma coisa me diz que. Eu estava na dúvida, também a dúvida, porque essa Endless Love, seu Matias, seu Chico Bento, eles deviam olhar assim com calma, porque eles falaram 350 vezes aqui nas nossas lives que essa era aquela ego que o Ricardo falou, que não sei o quê, que largou mal com o Moreira e foi segundo. Aliás, Leão, o Ricardo falou para mim lá atrás de 2 animais que ele tinha alta conta. A Endless Love e o Open the Door, que ganhou a prova especial na semana anterior. Pois é, e essa Endless Love, ela dá essa manteiguinha na partida. Tinha mais um detalhe, na última vez que ela correu, ela largou na linha 13. Linha 13 é muito ruim, páreo cheio, e ela aí chegou atrás dessa turma aqui. Eu acho a dupla difícil, sabe, entre a Like It Hot e a Endless Love. Essa Orange Riviera também tem umas corridas boas em São Paulo, né? Mas ela, poxa, ela pesa 398 quilos. Eu não consigo saber jogar, enfim, mas acho que em termos de dupla tem alguma chance. E a número 5, essa Promise Me, não corre desde junho. Mas ela tem uma corrida aqui, a última corrida dela, ela chegou a 6 corpos de odalística. Então a gente não pode tirar ela dos planos de estragar a dupla, não. 6 corpos de odalística aqui é muito tempo, muito bom. Tem que ter chance nessa turma aqui. Então eu acho que eu paro a número 1, sinceramente, muito difícil perder. Agora, essa dupla é difícil, entre essas 4 que eu falei. Entre a número 5, On Promise Me, a meia dúzia Like It Hot, 9 Endless Love e 10 Orange Riviera. Eu, para discordar dos nossos grandes marcadores, que eu respeito bastante, eu vou marcar a 19. 1 e 9, vou deixar Like It Hot, meia dúzia para terceiro, ou Promise Me, 5 para quarto. Matias, você ia falar alguma coisa? Não, o Ricardo sempre falou, ele até falou numa live para nós uma vez que quando ele foi montar o Open the Door, que ele tinha esperanças e confirmou logo para cima da parede do Legacy aquele dia. Ele sempre falou que era tido em alta conta e pagou uma pule muito boa. Ok. Então, 1965 para o Miguel Leão. Lembrando, dias 16, 17 e 18, o Grande Prêmio Tuf Gaúcho, 57ª edição no Hipódromo do Cristal. Vem aí o leilão do Aras Alves Teixeira, primeira semana de março. E teremos novamente o leilão do Léo e Ricardo, se não me engano, dia 15 de janeiro, com 3 animais em treinamento e 6 coberturas à venda. Chegamos à 7ª prova, 1.300 gramas, interessante, Prêmio Ellen. Se eu tivesse mais um filho na minha vida e fosse menina, ia se chamar Ellen com um L só, não com 2. E quem abre agora é o Bento. Olha, Rizon, essa Zendaya me parece que é a força aqui. Até porque, se a gente for olhar na linha do retrospecto dela, a última corrida nem foi essas coisas, foi um quarto, mas para Tropicália. E Howard Love, a 4 corpos. Mas antes, se a gente for olhar, ela correu com O'Hara, Turn-Up, Ocasião VIP, e na estreia o pessoal, desde a estreia, dizia que era uma égua do Araras diferente. Então, e ela sempre chega colocada. Tem a impressão que ela é a força aqui. Bento, só para te destacar uma coisa, nessa corrida que ela entrou 4º lugar, o Aparecido corria último com ela na entrada da reta. Último. E ela era a mais apostada do páreo, e uma das mais apostadas do páreo, e quando ela veio, o disso já tinha chegado. Eu até vi que ela tinha chegado, se eu não me engano, na frente da Tropicália. Deixa eu até ver se eu estou certo para não falar besteira. A Tropicália, quando estreou, fez um quinto. Fez um quinto para Orange Blue e Zendaya. Então, se a gente acha que no outro páreo lá, Tropicália, não páreo de 2 vitórias,
tem impressão que ela aqui tem 3 meses aí, né? Quase 4 que ela fez na última corrida, mas eu tenho a impressão que ela tem destaque. Para mim, a diferença aqui é a Opalina. Essa Opalina, ela em 1.300, para mim, essa distância é melhor para ela. Não sei se a última corrida dela foi 1.600, uma distância menor é melhor para ela, eu acho que ela é a diferença certa aqui, mas tem impressão que Zendaya vai ganhar. Diferença Opalina. Das demais, fiquei buscando aqui essa Ohana Gold, eu acho que tem, e essa número 1, a Empire Queen, tem uma ótima filiação aqui, né? Eu acho que ela pode pegar e é do pessoal lá do JCR, Gil Irala, né? Então, tem impressão que ela é a diferença natural aqui, como um nome a ser olhado com cuidado. Mas marquei a meia dúzia, deixei a 9 como diferença, depois 3 em 1. Minha ordem foi 69, 3 em 1. 69, 3 e 1, Matias. Rizon, eu também acho que a Zendaya é força. A última carreira dela, que nem tu falou, ela correu muito atrás. Acredito que a número 3, Ohana Gold, seja a diferença natural dela. Essa número 9, Opalina, que nem o Bento falou, ela teve uma carreira que aquele dia tu deu a barbada de uma égua do Estrela Nova, perdeu uma carreira criminosa, ela entrou por dentro, prejudicada foi ela aquele dia, senão ela ganharia o páreo aquele dia. Então ela tem muitas possibilidades. A última, ela teve uma carreira muito contrária. Acho que esse páreo aqui tem que levar ela também no jogo. Vou indicar 6, 13 e 9. E para quarto lugar, eu vou deixar essa Narangila do Domingos. E tem uma égua aqui, Rizon, que a gente sabe que sempre trabalhou bem e até agora não confirmou carreira. Pode ser uma Tomorrowland, uma pule alta viável. Irmã materna do Oceano Azul. Pois é, e ela sempre trabalhou lá e sempre tiveram uma esperança muito boa com ela. Até agora não confirmou carreira. Deram uma paradinha de 4 meses nela. Pode ser uma pule alta viável aqui também. Mas a minha ordem vai ser 6, 3, 9 e 7. Cuidado com a Tomorrowland. Miguel Leão. Eu hoje de manhã, eu detesto uma coisa que nunca gostei de fazer, realmente, é perturbar treinador, sabe? Ligar para treinador, enfim. Mas como eu vim aqui no programa, e o Ildefonso é um dos pouquíssimos treinadores com quem o Leão fala, cidadão extremamente educado, admiro muito ele, ganhou o Grande Prêmio Brasil, enfim. Liguei para ele e eu perguntei pela essa égua Zendaya. Ele falou que na última corrida dela, ela teve dor de canela. Ela está bem, ela não está no último furo, mas como eu também amparo aqui, não tem assim nada demais, ele acredita que possa vencer, mas não é barbada, tá? Então, quem quiser botar um calço aqui, mas ele é uma boa indicação, vai com o Cardozinho, e essa última corrida dela foi como eu falei, ela teve dor de canela. Vou marcar ela para ponto, mas com esse detalhe aí. Vou arriscar a dupla, eu acho a dupla em aberta, sabia? Não tenho uma convicção de dupla, não. Essa égua do Araras, essa potência do Araras, o Ohana Gold vai com o Azix pela primeira vez, essa Tomorrowland também vai com o Azix pela primeira vez, e eu vou arriscar uma pole boa aqui para quem acredita aqui. Então, pode botar no bet. Eu vou marcar com a número 8, Flor de Minas. Vai montar o Leandro Henrique, treinamento do Cosmin. Na última, essa Flor de Minas, não sei o que deu no Aparecido, tirou uns 10 corpos na frente, e no final, dos 200 metros finais, ela já estava batida, mas ainda assim entrou quarto. Eu acho que se for uma corrida um pouco mais de tranquilidade, ela pode, veja bem, ela pode formar dupla. Acho a dupla bem aberta, vários animais aqui com chance. Eu vou ficar com, como falei, eu gosto sempre de procurar uma dupla de rateio melhor para ajudar o público, né? Marquei Zendaya 612 a 8, Flor de Minas, vou deixar o Ohana Gold na primeira vez, Araras, né? A gente tem que respeitar. 6, 8 e 3 para 4. Vou deixar a Chiara, número 5, e também é do Lex, vai montar o Valdinei Gil. Eu achei assim, eu fiquei entre ela e a Tomorrowland para marcar para 4, eu deixei a Chiara para 4. Então, a nossa fórmula é 6 dúzia, 8, 3 e 5. E com o Miguel Leão, nós vamos chegar à última prova da jornada, 1.000 metros grama, prêmio sideral. O Eterno Dinamite vai confirmar, Leão? Olha,
Eu não sei. Eu não gosto muito de animal sanfonado, não, sabe? É uma das coisas que em turf eu aprendi alguma coisa a respeito disso. Isso não quer dizer que não tenha chance, ele tem muita chance de vitória. Mas ele foi correr 1.300, que eu acho até que a distância melhor dele seria 1.300 mesmo. O Gil correu muito bem, tanta vez que ele não ganhou, que deu uma direção espetacular, como na última. Só pelo fato de ele estar sanfonado, eu arrisquei botar ele para terceiro. Eu arrisquei dar ele, tirei ele da dupla, empei tudo esse leão. Eu vou marcar uma pole aqui, 10 forecast, número 7. Aliás, esse par aqui tem uma curiosidade: tem vários e vários animais com Lasix pela primeira vez, né? A maioria aqui. Eu marquei o 10 forecast pela corrida, não pela última, e sim pela penúltima, quando ele foi segundo para o Ripe do Iguaçu a um corpo. Eu acho que essa corrida eu recomendo. O Ripe do Iguaçu está em boa forma e eu acho que o tempo foi bom, chegou em 56 e fração. Eu acho que esse 10 forecast, eu acho que não para ser, na minha opinião, para ser certo, tá? Mas não é barbada, não. E vou deixar para segundo o Premium Heights. O Premium Heights, na última, saiu muito brigado na frente. O João Vitor, acho que ele achei que estava correndo uma barbada, o cavalo estava muito bonito no canto. Esse cavalo ele era do HR antigamente, né? Sim. E no final ele perdeu as colocações, mas não chegou longe, não. E evidentemente que o número 1, que ganhou dele aquela oportunidade, o Eterno Dinamite, tem muita chance também. Eu acho que o Dash Forecast está na dupla, tá? Vou ficar 7 para primeiro, vou deixar o Premium Heights 4 para segundo, Eterno Dinamite 1 para terceiro, e vou deixar para quarto, por causa do peso, vai com 54 quilos, o Gran Mestre. Todos os animais aqui que eu citei, todos eles vão com Lasix pela primeira vez. Tem erro aí. Tem? Olha bem na linha dos retrospectos. Eterno Dinamite, Vegil Lasix. Premium Não pode ser Lasix pela primeira vez, concordo. É verdade. Lasix. Deville, na última correu Lasix, segunda vez, e agora está Lasix, primeira vez. Olha bem. E vai indo, 10 forecast, sempre de Lasix. Está Lasix, primeira vez. Então, desconsiderar o que está ali em cima no retrospecto do páreo. É verdade. Não, isso aí é um erro grave, hein? Sim, porque induz o apostador ao erro. Agora, quem olhar na linha do retrospecto, todos eles correram já de Lasix, está entendendo? Mais uma vez, pela segunda vez no programa, eu sou obrigado a concordar com você. Eu acho que foi um erro gravíssimo e eu não tinha observado. Bom, de qualquer maneira, vai com o Lasix. Mas eu não marquei ele, não foi nem por causa do Lasix, não. Eu marquei ele pela penúltima corrida dele contra o Ripe do Iguaçu. Bom, 7-4-1-9 para o Miguel Leão. É isso aí. Matias, esquece os Lasix ali primeira vez, esquece. Não, eu não tinha me chamado, não tinha nem prestado muita atenção, que nem tu chamou atenção agora, mas eu não tinha marcado por isso. Eu acho que o Eterno Dinamite está numa forma excelente, sempre foi tido desde o começo de campanha como um bom potro, agora com Lasix, com tudo, melhorou a forma dele. Esse jeito certo, ele é muito veloz, o Premium Height é muito veloz, esse sonho bom, esses dias mostrou uma velocidade. O Dash Forecast, se a gente for olhar a última carreira que o Leão falou do Ripe do Iguaçu, o Ripe do Iguaçu, eu e o Bento olhamos e falamos a carreira que ele correu, o páreo do Bilionaire. Então, ele tinha a possibilidade de ganhar aquele páreo. Quem prestar atenção aquele dia, o Ripe do Iguaçu foi muito prejudicado aquele dia. O Taipan sempre chegava nesse páreo aqui, era a chegada certa, mas eu gosto de uma pule também aqui. O Grão-Mestre, quem olhar a última carreira do Grão-Mestre, vai de 54 quilos, chegou a um corpo e meio do Eterno Dinamite. Ele foi muito prejudicado no percurso aquele dia. Ele teve alguns problemas na semana e mesmo assim correu uma barbaridade. Eu vou indicar o Eterno Dinamite porque está em forma. Vou deixar o Grão-Mestre para segundo, que eu acho que pode ser uma pule boa para fechamento de bet, em pick 7 e tudo. Para terceiro eu vou deixar o Dash Forecast. E para quarto eu vou deixar o Premium Height, a ordem 1974. 1974. Que ano tu nasceu, Matias? 83. Não nasceu em 1974. Tá bom. Francisco Bento. Olha, Vison, eu acho que a última corrida do Dash Forecast não valeu. Tem impressão que ele aqui, se correr normal, ganha. Eu acho que ele, na realidade, tem muita chance. É claro, a diferença aqui, Eterno Dinamite está correndo muito
chega sempre com apetite lá e vem ganhando os páreos, mas tem a impressão que a força, para mim, é Dash for Cash. O Premium Height também, a última corrida, também não gostei da direção do João Vitor. O Ripe do Iguaçu, o Matias foi gentil falar que o cavalo teve muito prejuízo, né? Eu não gosto de pegar e ficar criticando, porque a gente não sabe a direção que o jockey, a partida, o que acontece. Mas Ripe do Iguaçu, correr de trás, com o cavalo de boca aberta, desculpa, alguma coisa errada tem. Não é possível. E o cavalo depois chegou a 3 corpos do ganhador. Quem quiser, pega a foto dele na chegada para ver o cavalo de cabeça em pé com a boca aberta. É inacreditável. O cavalo tinha que largar ali. Ele largou mal, que nem largou o All Obsession, que foi outra direção horrorosa, né? Mas esse aí largou mal. Agora o Ripe do Iguaçu largou junto, baliza de dentro. O cavalo, na realidade, sai de boca aberta, passa 1000 metros correndo de boca aberta. Tudo bem que o Ripe do Iguaçu... Te lembrou o Donington Park, na pretérita? Olha, não lembrou nem o Donington Park, porque o Donington Park ainda, você vai ali na frente e tal, não sei do que lá. Agora, pera um pouquinho. Eu só queria que houvesse uma justificativa para você correr um Ripe do Iguaçu, que o cavalo está em grande fase, grande forma, correndo de trás. Ele largou, tomou a frente e parou. Tá bom, fez a corrida dele. Agora, é só pegar o tape, é só pegar o vídeo lá e olhar a corrida dele, é inacreditável. Né? Até, acho que foi o Bruno Ribeiro, que também tinha comentado, ele tem razão, não pode esse tipo de corrida. Isso é muito ruim. Mas, como o Ripe do Iguaçu não está no páreo, não vamos falar dele. Então, tem a impressão que corrida normal aqui, se correr direito, o Dash for Cash vai ganhar esse páreo. Eu acho que a diferença dele aqui, para mim, é o Eterno Dinamite. Deixei o Premium Height como terceiro. E aí, para as demais, essa Deauville ganhou, mas foi desclassificada, né? Teve problema de medicação. Eu tenho a impressão que ela pode fazer Não, foi anulada. Foi anulada? Punição dela. Eu tenho a impressão que ela pode fazer uma boa corrida, mesmo sendo grama. Acabei deixando ela aqui como quarto nome, porque ela em São Paulo, desde a estreia, ela sempre foi tida como uma boa égua, custou para ganhar aí no Rio de Janeiro, e eu acho que ela pode ser uma surpresa aqui, mas para a posição intermediária, acho que ganha mais difícil. Acho que a vitória está entre 1 e 7, mas marquei a ordem 7, 1, 4 e 5. 7, 1, 4 e 5. Vamos, então, para as melhores do Matias. Matias. Eu acho que são 2 pules baixas que devam ganhar. Primeiro páreo número 1, Out Distance, e sexto páreo número 1, Tropicalia. Primeiro 1, sexto páreo número 1. Miguel Leão. Não está muito fácil assim, não, mas, enfim, eu acho que é uma pole melhorzinha aqui. Terceiro páreo 8, Barão da Lagoa. Quarto páreo, meia dúzia, Número Mágico. E sexto páreo número 1, a Tropicalia. Francisco Bento. Olha, eu marquei quarto meia Número Mágico, acho que deve ganhar nesse páreo. Depois sexto páreo 1, Tropicalia. E acho que Zendaya também vai ganhar. Mesmo a turma é fraca, eu tenho a impressão que Zendaya também vai ganhar sétimo meia. Então vamos lá. Matias, primeiro 1, sexto 1. Miguel Leão, terceiro 8, quarto 6, sexto 1. E Bento, quarto 6, sexto 1, sétimo 1 meia. Eu, no concurso ao Léo, me acordei hoje me cobrando para marcar as indicações, gravei o vídeo lá também. Eu marquei primeiro páreo número 1, Alto Distance, quarto páreo meia, Número Mágico, quinto páreo meia, Old Alpha, sexto páreo número 1, Tropicalia, e sétimo páreo meia dúzia, Zendaya. Foram minhas 5 indicações lá no programa do Ao Léo. Marcaste alguma coisa para segunda-feira, Bento? Eu marquei no segundo páreo, mesmo eu não gostando muito, essa é uma viagem muito longa, boto o cavalo para correr em cima, isso, aquilo, tal, não gosto muito disso, mas como o páreo é muito fraco para ele, eu acho que o Sentinela do Sul, segundo 3, deve ganhar. A última vitória, isso segundo 3. Depois, no quarto páreo, a última vitória da Knockdown impressionou, vai com 3 quilos mais, mas tem impressão que tem muita chance de ganhar aqui. Né? Então, marquei quarto 5. E o Norbelo, pela última corrida, se ele confirmar, me parece que ele melhorou o padrão dele, eu tenho a impressão que também vai ganhar quinto 8. E, Matias, só para fazer uma ressalva lá,
A Sandbank, que você viu, corre no 6º páreo de segunda-feira, meia dúzia. Por isso que ela corre naquele páreo, e você tem razão, ela corre no 6º páreo também de segunda-feira, tá? Ok. Miguel Leão? Eu marquei diferente. Eu marquei primeiro páreo, Verdadeiro Amor, meia dúzia. 5º páreo, Prime Fortune, número 1. E 6º páreo, Urupã, número 2. Primeiro 6, quinto 1, sexto 2, Matias? Primeiro páreo 6, Verdadeiro Amor, acho que dificilmente vai perder. No 5º páreo também concordo com o Leão, acho que, mas para quem não quiser errar, levar 1 e 8 no páreo. Eu acho que o Prime Fortune, a última carreira foi muito boa com o páreo do Spaceman. E eu acho que uma pule alta viável pela carreira que pode se olhar ali é segundo páreo, número 2, Elton John no páreo do Sentinela do Sul. Que o Sentinela do Sul viajar 1.600 quilômetros, correr, tá 15, 30 dias mais ou menos e já tá lá, tem que sobrar para ganhar, porque os cavalos do Cristal geralmente não ganham. Então, esse Sentinela não é aquele que largava mal, não é isso? Esse mesmo, quero o do HIR, depois passou para o Aqua Azul, daí depois agora estava no Cristal com o Rogério ali. Para ganhar. Aquele largou mal umas 3 ou 4 vezes. Corria por dentro do minuano. Não, e lá só corria, e lá só largava mal. Eu acho que o Elton John pode ser uma pule alta viável ali, que aquele par é muito fraco, o segundo par, o número 2, e chamar atenção para que no Dow do Bento, que ela ganhou muito fácil aquele dia, convém respeitar. 4º par, o número 5. 4º par, o número 5. Certo. Eu dei uma estudada nas corridas, eu concordo com o Verdadeiro Amor no primeiro páreo. Eu acho que vai sair um trem violento entre o Navy Boy e o Chrono Seattle. E o V. Borges coloca terceiro, o Verdadeiro Amor, e domina na reta de chegada. Eu também, nos meus estudos, acho que a terceira prova está entre 1, 2 e 4, que é o Brian Bull, Irado Dólar e o Kiloxi, que fez forfé na última. Também com o Matias, quinto páreo, 1 e 8. A minha marcação, Prime Fortune e Norbelo. Norbelo e Prime Fortune. E o Urupã, pelo tempo que ele vem ganhando, é 1 segundo melhor que a enturmação. Ele não pode perder esse páreo, o Urupã. Eu ia perguntar isso. Ninguém marcou o Urupã? Não, o Matias marcou o Urupã. Não, o Miguel Leão marcou. O Miguel Leão marcou o Urupã. Eu marquei o Urupã como uma grande barbada, porque é o seguinte, o Lucy Pacific, que reaparece, né, do Aras Legacy, ele claudicou grau 3 do anterior esquerdo, né? E parou, olha só, ele correu outubro de 2023, voltou em julho de 2024 e está voltando agora em janeiro de 2026. Olha bem, é uma parada de 1 ano e 7 meses. Mas eu acho que esse páreo, tá? Pela última carreira, quem parar e olhar a última carreira, Forciana na penúltima carreira, correu de frente. Na última carreira, correu de trás com a M. Souza no páreo do Smart Brian. Tudo bem, o tempo foi inferior, tudo inferior. Mas não tirem a Forciana do jogo. Eu acho que tem que levar a Forciana no PAN. Festiana, desculpa. Você disse que o Urupã ganhar, Matias? O Urupã tem ganhado disparado. Não, e eu acho, quem é que vai entrar segundo por Urupã nesse páreo, Miguel Leão? Naga, número 9. Pode ser. Aí, segundo, eu nem olhei. Eu acho o Urupã barbado. Eu nem olhei, não. Tá bom. Francisco Bento, grande 2026. Muita saúde, muitas vitórias. Que seu Corinthians represente bem o Brasil na Libertadores da América. Né? Tá lá. Né? Tem também Supercopa, não tem? Campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro? Tem, no final do mês, acho que é Corinthians e Flamengo, né? Vamos ver como é que vai ficar, né, Rizon? Vai ficar o primeiro título do Flamengo do ano. Isso é uma coisa óbvia, né? Tu não vai sonhar com milagre, que não tem milagre no início do ano. Não, eu não sei se você lembra, a primeira Supercopa que existiu foi Corinthians e Flamengo. Né? E o Flamengo tinha um time muito melhor que o Corinthians, mas deu Corinthians. Né? Não sei se mas você agora lembra. tem um time muito mais melhor do que aquele Flamengo daquela época, entendeu? Futebol a gente não pode pegar e falar nada, você entendeu? Porque se você for olhar, o Corinthians não conseguiu ganhar do Cruzeiro em casa, não ganhou do Vasco em casa, não ganhou nada. Em casa não ganhou nada. Para ganhar do, acho que Novo Horizontino, foi um gol aos 48, 50 do segundo tempo.
e ganhou 5 jogos fora. Então, o Chico, o futebol, que hoje em dia é a coisa mais difícil de fazer previsão. Eu me lembro que no início do campeonato, olha, 90% da imprensa dizia que o Internacional era fortíssimo candidato ao título. Eu achava um time excepcional que era fortíssimo candidato. O Internacional quase caiu. E o Mirassol, que todo mundo disse que ia cair, entrou em 4º lugar direto na Libertadores. Então, o futebol hoje em dia é tão difícil de você... É que a verdade, se a gente for pegar e analisar, Palmeiras e Flamengo estão no nível superior. Essa é fato, entendeu? Os outros correm de terceiro para trás. O Cruzeiro botou fora esse campeonato. O Cruzeiro normalmente ganharia esse jogo se não fosse o Gabigol ir lá e recuar a bola, né? Não sei qual é a dele, recuar a bola. O Cruzeiro jogou em casa com o Mineirão. O Mineirão perdeu para o Ceará, para o Santos e empatou com o Sport. Em 9 pontos disputados, ele ganhou 1. Joga 8 pontos para frente. Mas aí tu vai dizer uma coisa. O Flamengo deixou lá o Fortaleza, o Flamengo empatou com o Grêmio. O Flamengo, se apertasse, ganhava mais fácil o campeonato. Não, o que eu quero dizer é que o Cruzeiro poderia chegar mais perto. Ele empatou com o Juventude no final. E naquele jogo com o Botafogo, ele jogou com o time misto. Sei lá, eu acho que o Cruzeiro, pelo menos a dupla faria. Mas, enfim, futebol, como você falou, está muito difícil. Futebol não dá muito, a gente tem vamos dizer assim, um parâmetro, né? Mas há que reconhecer que hoje... Disseram que a salvação do Inter foi o Abelão, mas tu vê, né? O Abelão salvou o Inter. O Abelão salvou o Inter. A salvação do Inter foi o Bragantino. O D'Alessandro. O Alessandro Rua, o grande ídolo do Alessandro. Miguel Leão, o presidente do Inter, quando assume o primeiro mandato, a primeira coisa que ele fez foi demitir o Abel, vice-campeão brasileiro, perdendo o Campeonato Brasileiro roubado, porque teve um gol do Sport Recife, que a bola saiu meio metro e o VAR confirmou o gol. E o Inter perdeu para o Sport, e ali o Inter perdeu o Campeonato do Flamengo por 1 ponto. Tá? O que acontece? Ele demite... Ele Corinthians, no último jogo, o cara no braço do cara. Ele demite o Abel e contrata o Ramírez. E logo em seguida ele demite o Ramírez e paga para o Ramírez 10 milhões de indenização. Aí, o Inter está mais ou menos bem no Campeonato Brasileiro, não vai ganhar, mas pode chegar até na Libertadores. Ele vai a Goiânia e rompe o contrato com o Fernando, que foi o cara que arrumou o time do Inter. Sabe quem é que ele está contratando agora? O Fernando de volta. Então, ele está trazendo de volta os caras que ele desprezou ali atrás. O Rizão, nesse caso do Fernando, não. O Fernando só ia voltar a jogar no final do ano. Não. Ele tinha uma previsão de voltar no final de outubro. E era exatamente na hora que o Inter precisava do cara para arrumar o time. Não, nessa você está enganado. Nessa eu tenho certeza. O Fernando só ia voltar a jogar bola agora, talvez em novembro ou dezembro. Não tinha condição. Ele jogava as últimas 6 partidas, Miguel, com certeza. Ele foi na ESPN e deu uma entrevista criticando o Inter e falando que ele voltaria em outubro. Exatamente. Isso o Romário falou também. Miguel Leão, um abraço para você, Miguel Leão. Grande muito ano, calor no Rio de Janeiro. Muito calor no Rio de Natal, não sei se sua árvore de Natal em 2026, que o time melhore. Salvou teu time, tá bom? Salvou seu time. Fica reclamando aí. Salvou seu time. Matias. Só não chegou direto na Libertadores, quando jogou contra o Corinthians, o Vitinho pegou a bola lá fora, cruzou, saiu o gol de empate. Só que entrava aqui pelo Botafogo. Matias, teu time entra com dinheiro no ano, vendido o Alisson para o Aston Villa, 70 milhões de reais entra para o Grêmio. Mais um garoto que se vai embora, né? Bom ano para você. Sucesso. Rizon, um bom ano a todos nós. É muito prazeroso fazer essa live com amigos. Um bom ano para o Turf Nacional, com todo mundo esteja bem, que estejam uns aras fortes, que saiam novos craques, tipo o Bataie, tipo a Vanna Sigar, que a gente tenha mais vontade de ver as carreiras tendo cavalos de exceções para nós torcer. Futebol é uma coisa que cada um tem seu time, não vai mudar. Aqui é muito grenalizado, não adianta, mas a gente gosta muito do Turf e torce que o Turf melhore cada vez mais. Um bom ano a todos, um bom 2026. Para o Raul, para o Gil, para o Pelanda. Para São Paulo a gente não sabe para quem desejar, mas quem assuma que faça um grande trabalho pelo Turf brasileiro. Eu quero fazer um questionamento para encerrar o programa. O troféu Mossoró já tem definido algumas coisas, né? Um ano antes. É impossível o troféu Mossoró não ser cavalo do ano ou Bataie.
Porque o troféu Mossoró vale 1º de julho a 30 de junho do ano que vem. Por mais que apareça um craque que ganhe o GP Brasil por 15 corpos, ninguém vai superar um Pellegrini e um latino-americano. Se o Bataillé é o troféu Mossoró, estou dizendo isso um ano antes, tá? O Heraldo Palmerini, o Aras Palmerini, tem que ser o criador do ano, porque criou o melhor cavalo da América Latina. O proprietário do ano tem que ser o Rio Iguaçu. Concordam? E o concordo plenamente. Por quê? Porque é o cavalo que produziu um ganhador de latino-americano e produziu um ganhador de Pellegrini, né? Então, eu acho que essas 4 categorias, elas estão definidas no troféu Mossoró. E esse é o problema de uma votação. Porque uma votação pode tirar qualquer um desses 4 que eu citei um ano antes da vitória. E aí seria uma injustiça total. E vocês concordam comigo ou não? Concordo. Eu concordo. Concordo também. Miguel Leão vai discordar ou vai concordar? Eu detesto unanimidade. Não, eu concordo com o Rio Iguaçu, concordo com o Palmerini, concordo com o Bataillé. Eu só tenho minhas dúvidas quanto ao... Não estou tirando mérito do coisa, não, mas eu não sei. Não sei se o melhor reprodutor... Enfim, mas isso é uma questão de gosto, né? E eu só acho que, por exemplo, o troféu Mossoró, eu já até conversei isso com... Não me lembro nem mais com quem eu conversei, acho que foi com o Renan. Que eu acho que 5 anos, 5 é muita coisa. Fica no máximo 3 por categoria, mas botam 5. Acho que é para satisfazer o ego de muita gente, né? Botam 5 treinadores, 5 proprietários, 5 não sei o quê, enfim. Mas acho que é muita coisa. Vamos ver. Torcer para o Mossoró ter um sucesso mais uma vez. Algumas informações, eu conversei com o Ricardo Felizola, que tinha muito zoom que o Antônio Carlos Silveira havia sido demitido no duplo ouro. Na verdade, o Antônio Carlos Silveira foi afastado para um tratamento de saúde e o Fernando e o Miguel assumem os animais tanto do Cristal quanto do Paraná, enquanto estiver de fora o Antônio Carlos Silveira. Estamos indo dia 3 para o Ramírez, né? E com a expectativa muito grande da Tríplice Coroa Internacional, que eu criei na minha cabeça, que é o latino-americano Bataillé, o Pellegrini Bataillé e o Ramírez, o cavalo obstáculo, que é a criação do Araras, foi vendido desmamado, foi recriado do 6º mês ao 18º, 19º mês no Aras Fronteira, e defende o estúdio duplo ouro, vai com o jockey Everton Rodrigues, que é brasileiro, gaúcho, e é treinado pelo Diego Portazo, que está substituindo o Pablo Duarte, eu não sei por que foi punido, mas tem na supervisão o Ivo Walter Pereira, que é um treinador conhecidíssimo, popular Coco, aqui no Rio Grande do Sul, e o duplo ouro do Felizola, que sempre me disse que ele era melhor que o Nobi Animal, e ele corre o Ramírez e segue para o Paulo Henrique Lobo para ser campeão dos Estados Unidos. Fala. Rezão, só uma observação. Nesses critérios teus de avaliação, então o Oldoni tem que ser o melhor treinador. Aí que está o problema. Quando chega no treinador e no jockey, por exemplo, o João Moreira, ele não ganhou as estatísticas, e foi o melhor jockey nos últimos 2 anos. E tivemos aí, por exemplo, no ano retrasado, o Moreira derrotou o Anderson Fernandes, com o Anderson Fernandes campeão da estatística do Rio, com 140 vitórias. Né? Então, essas categorias, elas são definidas realmente pelo voto. Mas você não acha que o Oldoni, pelo raciocínio que você fez em relação ao Bataillé... Sim, deveria ser, né? Deveria por ser. exemplo, eu acho, nós não vamos ter mais este ano as distinções maronhas. No dia 5, teremos a entrega dos prêmios aos melhores. Só que os melhores no Uruguai são realmente os campeões de fato das estatísticas. Então, vai ganhar o Cáceres, né, como melhor jockey por Maronhas. O Philipson vai ganhar, foi campeão nas 2 estatísticas lá. Né? O Jorge Rey, que é o Tolu, campeão em Maronhas, né? E assim por diante. Acho que estatística para jockey e treinador é fundamental. E essa nova premiação que Maronhas cria, tirando decisões Maronhas, vai ser entregue no dia 5 de janeiro, no Sofitel Carrasco, que é o hotel que a Hípica Rio Platense me colocou. Né? Que é a melhor cama que eu dormi na minha vida há 5, 6 anos, há 8 anos, quando eu era gordo, e vocês sabiam que eu era gordo, né? 160 quilos, eu cheguei no quarto hotel e não acreditei.
cabia 6 Marcos Lison na cama com 160 quilos. É algo absurdo. O que eu fiz? Botei 2 travesseiros no meio da cama e a posição que eu dormi, eu me acordei. A cama é uma delícia. É maravilhosa. Ô, Rizal, você acha que o Moreira não vai ganhar o título de melhor jogador? Você acredita nisso? Não, ele vai ganhar o título. O Moreira, você não pode se basear apenas em estatística. O Moreira passa metade do ano montando fora. Sim. Teria que ser por aproveitamento. Sim. Parte que ele correu no Brasil. Quantos por cento que ele ganhou montando no Brasil? 80% dos pares. Ele tem que ganhar, pô. Eu acho que esse páreo também não tem páreo. E nós não falamos uma coisa importante, né? O aumento de prêmios no Rio de Janeiro. Importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Não, foi capa do Jornal do Turf, foi capa do Jornal do Turf, um aumento de 15% a 17%, 18%, né? E que deixa pior a situação de São Paulo, né? Pior e também o Ricardo e Aldário Machado para a escolinha. Também acho que também Ricardo e Aldário Machado. Uma boa medida tomada pela diretoria de hockey brasileiro. Importantíssimo. Bem, dedico o programa de hoje ali no Jax, titular do Aras do Plátano, da Emma Brook, mas para quem não sabe, na minha infância tinha um cavalo que eu adorava apostar no cristal quando eu ia com meu pai, chamado Bracpan, criação e propriedade do Aras do Plátano. Então, fica aí a saudade desse criador, proprietário que o turf brasileiro teve. Obrigado, Bento. Obrigado, Leão. Obrigado, Matias. Um grande 2026 para todos os nossos telespectadores. Muita saúde, muita paz, muito amor e muito acerto nas corridas. Não está fácil, mas a gente acerta. Tchau, beijo no coração.